Hoje nós vamos falar sobre a estabilidade de talude utilizando o método de Filenius para esse cálculo. Primeiramente, vou explicar que nós temos aqui a superfície de um talude, representado aqui por toda essa superfície. Deixa eu marcar ela, tá? Para você entender que essa daqui, ó, que está em magenta, cor magenta, essa é a superfície do talude, tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz a divisão em 5 lamelas que estão aqui representadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que é uma lamela? É uma região delimitada por duas retas verticais que estão confinando aqui o quê? Uma determinada região de solo dessa superfície crítica de ruptura delimitada aqui pela região, também vou colocar de outra tonalidade aqui, ó, tá? Entre a linha verde e a linha na cor magenta, isso determina o quê? Uma superfície crítica de ruptura, ou seja, uma área de escorregamento, tá? As alturas e as divisões dessas lamelas têm que ser estrategicamente determinadas. Por exemplo, a divisão é principal. Se você está usando um software, o software calcula facilmente isso, tá? Porém, quando você está fazendo cálculo manual, você deve estrategicamente dividir. Por exemplo, na crista você coloca aqui o que? Uma lamela, uma divisão, uma reta vertical que está confinando essa região 5. E assim sucessivamente. Eu adoto da crista até o pé do talude, dividir em regiões iguais. Então aqui no caso, ó, eu peguei regiões de em torno de 4,33 para dividir. Ah, e se fosse diferente? Não tem problema, mas o ideal é que você divida em número de lamelas de maneira que a diferença entre essa linha que eu estou selecionando com a superfície crítica de ruptura seja uma diferença pequena, porque veja, essa é a medida que nós vamos trabalhar da lamela. Ó. É essa distância aqui que nós vamos estar usando como região que vai oferecer resistência ao cisalhamento, ó, essa região. Então perceba que essa reta ela tem um comprimento mais curto do que esse trecho circular, tá? Então se você quiser diminuir essa diferença, esse erro aqui, você deve subdividir em mais lamelas, de maneira que você vai diminuir essa diferença, tá? Vou usar aqui de exemplo, ó, se você colocasse uma lamela aqui, ó, ligando aqui de maneira vertical, o que aconteceria? Você teria uma ligação, ó, de base de lamela, ó, entenderam? Você teria aqui, ó, essas duas retas aqui, ó, vermelhas que eu vou colocar, ou seja, o que você percebe? Ó? Você está se aproximando de trechos retos da superfície circular de ruptura, tá? Então você está diminuindo o erro, a imprecisão, tá bom? Então fica a dica aí, para escolher essa quantidade de lamelas. Bom, feito aqui, então eu dividi em 5 lamelas, eu preciso determinar as alturas dessas lamelas. Quem são as alturas? A diferença entre a superfície do talude até a superfície crítica de ruptura. Então, por exemplo, aqui nesse ponto inicial, no pé do talude, elas se coincidem. Então a distância é quanto? 0. Ao final da lamela 1, a altura vai ser a distância da superfície do talude até a superfície crítica de ruptura, ou seja, essa medida aqui, ó, 306. E assim sucessivamente a gente faz para os demais. O ângulo de inclinação nós determinamos sempre em relação à horizontal. Então você coloca uma reta horizontal e determina o ângulo. O importante é saber se esse ângulo é descendente, como está aqui no caso, ele é abaixo da horizontal, ou se ele é acima da horizontal. Se ele for abaixo da horizontal, você deve adotá-lo como negativo, tá? Então, feito isso, para esse talude aqui de 10 metros, essa superfície crítica de ruptura que está sendo analisada, ela tem o centro aqui nessa região, ó, tá? Ok? Feito isso, você vai levar essa superfície de ruptura para essa planilha, tá? Vou apagar aqui para a gente fazer tudo do zero. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu uso nas minhas aulas, então vou apagar ele aqui e vou lançar todas essas informações desde o princípio para que você acompanhe como o cálculo é feito.
Levo essa figura então que a gente trabalhou ela lá na ferramenta gráfica e agora eu vou lançar aqui as informações, ó. 4,34, 4,33 e assim sucessivamente, tá? A altura inicial, a última, a 5, na verdade ela tem 3,80, tá? A altura inicial da lamela 1 é 0 e a final 3,06. A altura final da lamela 1 vai ser a inicial da 2. Então, você pode também já deixar aqui automatizado, ó, de maneira que conforme você vai lançando as finais de cada uma dessas lamelas, o que vai acontecendo? Automaticamente ela vai já para o local da inicial da seguinte, tá? E aqui, no caso terminando, elas coincidem, então a final aqui é 0. E aí agora você tem condição de determinar a altura média. Essa altura média é a altura no centro da lamela, na região central de cada uma dessas lamelas, de maneira que você tendo essa altura média, independente se a área é trapezoidal ou triangular, facilita você nesse momento de determinar qual é a área. Basta você fazer essa altura média multiplicada por B, que é a largura dela, tá? Então assim conseguimos determinar quem? A área. Por que é importante a área? Porque nós precisamos calcular o peso dessa lamela. Nesse caso aqui não tem água, então basicamente o peso natural vai ser o quê? A área multiplicada por quem? Pelo gama natural. Então esse gama natural, vamos adotar aqui, ó, 17 kN, tá? 17 kN, temos aqui os pesos naturais. Como eu não tenho água, o peso saturado, 0, tá? Então, o peso total seria o saturado mais o natural. Se o saturado é 0, então o total vai ser igual ao natural. Preciso de outra informação sobre a geometria da lamela, a inclinação da base dela. Nesse caso, lembra que é um ângulo descendente da lamela 1, então menos 7,36. Os demais, 6,28, 20,22, 35,92 e o outro 54,69, tá? O ΔL, a relação nós podemos determinar em função do ângulo e do B, ó. Porque se eu possuo B e ΔL é a hipotenusa, quem relaciona cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então basta eu pegar o B e dividir pelo cosseno do ângulo de inclinação da base dessa lamela. E aí o que nós vamos ter aqui, ó? A extensão da base da lamela, tá? Esse ΔL aqui, de cada uma delas, ó. E aí você automatiza. Aqui no GAMASAT nós não temos, tá? Ângulo de atrito, vou trabalhar aqui com 20 e 30, tá? Esse parâmetro deve ser obtido em laboratório, ensaio triaxial, ensaio de cisalhamento direto. E se for para um pré-dimensionamento, você pode fazer uma correlação, se for uma pré-análise, um pré-dimensionamento. Então, a partir daqui eu tenho as forças-peso. Lembrando que quem não viu o vídeo da explicação da definição do método Filenius, pode ir lá e assisti-lo para relembrá-lo. Então, a componente W cosseno, o equilíbrio de forças de Filenius ocorre de forma paralela à base da lamela. Ou seja, então, aqui é o princípio da física que se um corpo está numa superfície inclinada e ele vai escorregar, então a componente normal ao plano de escorregamento vai ajudar a exibir uma força resistente. Então, essa componente W cosseno, ela, em função da força total, tá? Então, x5 vezes cosseno de quem? Do ângulo de inclinação da base da lamela. Tá? Tá aqui, ó. Tá feito aqui. E aí, nós podemos arrastar aqui para os demais. Tá? Então, tá tudo calculado. Posso aproveitar essa mesma equação e transferir para a componente W seno. Agora só altera aqui cosseno para seno. E aí percebam que esse W seno ele virou negativo. Por quê? Da forma como está a disposição da lamela 1, ela vai acabar ajudando na estabilidade, tá? E que de forma que ela ajuda na estabilidade? Ela diminui a força, essa componente W seno, que é aquela força de escorregamento, tá?
Agora a força resistente, que é essa parcela aqui do numerador da equação de Filênios, você vai determinar da seguinte maneira, ó. Coesão, que multiplica ΔL, mais você tem agora, como você não tem água, então você só tem a componente W cosseno, que multiplica quem? A tangente do ângulo de atrito do solo, que é 30 graus. Tá? Dessa maneira, nós temos aqui a força FR, tá? E a força FA vai ser o próprio W seno de cada uma das lamelas. Como o método de Filênios ele pressupõe que o fator de segurança ele é uniforme, constante ao longo de todas as superfícies, né? Ao longo de toda a extensão, então o efeito vai ser somado. Então nós vamos somar todas as forças resistentes de cada uma das lamelas, uma vez que até Filênios o equilíbrio de forças acontece na base da lamela, paralela à base da lamela, porque a ação entre uma lamela e outra é negligenciado. Portanto, o fator de segurança vai ser dado em razão do quê? Da somatória de FR dividido por FA. Então, nesse caso, quanto que nós temos aqui? Um fator de segurança de 2,2. Ok? Espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo e até a próxima. Não deixem de ver o vídeo que eu gravei sobre a estabilidade de talude considerando o nível freático. Grande abraço, tchau, tchau.